Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Kraven, o Caçador. Um garoto Sergei, crescendo em uma mansão fria, cheia de segredos, com um pai que parecia mais um general do que um pai. Depois que sua mãe morreu, Sergei e Demétrio, seu irmão mais novo, ficaram sozinhos sob o olhar do servo Nikolai. Seu pai, mas Nikolai não era qualquer pai. Ele era um chefão de um império criminoso enorme. Para ele, Sergei e Demétrio não eram só filhos, eram soldados em treinamento. Nikolai não acreditava em fraqueza. Ele acreditava que a sua vida era como uma caçada, ou era o predador, ou a presa. Foi assim que, quando Sergei era adolescente, Nikolai os levou para Gana, na África, para endurecê-lo lá, no calor sufocante da savana. Queria ensinar aos filhos o que significava sobreviver. Um dia, enquanto explorava a selva, algo terrível aconteceu. Um leão enorme, feroz, surgiu do nada e atacou Demétrio, sem pensar duas vezes. Sergei se jogou na frente do leão, tentando proteger o seu irmão. Ele lutou com toda a força, mas o leão era muito poderoso. Sergei foi gravemente ferido e Demétrio estava em choque. Eles esperavam que Nikolai ajudasse, mas Nikolai fez algo que partiu o coração de Sergei. Ele matou o leão a sangue frio. Não para salvá-los, mas para ensiná-los uma missão. A ferida de Sergei não era só física. Ele começou a olhar para o pai com outros olhos, cheios de desgosto e de raiva. A transformação de Sergei. Com Sergei à beira da morte, apareceu uma garota chamada Calypso. Ela não era só uma garota comum. Parecia ter algo mágico, algo diferente. Ela usou um soro misterioso para salvar Sergei. E não foi só isso. O soro despertou algo dentro dele, algo animalesco. Ele começou a sentir o mundo de uma forma diferente. Os sentidos ficaram mais apurados, os movimentos mais ágeis. Ele tinha uma força que nunca teve antes. Era como um espírito de um leão que ele enfrentou tivesse agora dentro dele. Quando Sergei se recuperou, ele confrontou Nikolai sobre o que aconteceu, mas Nikolai sorriu, como se fosse algo trivial para ele. Sergei deveria estar agradecido por ter aprendido a ser forte. Isso foi a gota d'água. Sergei deixou tudo para trás e fugiu. Ele foi para a Rússia, para um lugar onde sua mãe, acostumada a levar quando era criança, lá encontrou paz, pelo menos por um tempo. Nova vida como um justiceiro. 16 anos se passaram. Sergei agora era um homem completamente diferente. Ele vivia como um caçador, mas não qualquer caçador. Ele usava suas habilidades animalescas para perseguir criminosos, eliminando os piores da sociedade. Ele se tornou conhecido como Kraven. Certo dia,
Em uma vila na Rússia, Kraven rastreou um traficante de armas perigosas. Era um homem que estava vendendo armas para destruir famílias inteiras. Kraven caçou como um predador. Ele caçou como um predador caçando sua presa, até pegá-lo em uma emboscada na floresta. Ele não mostrou misericórdia. Para Kraven, aquilo não era justiça, era pessoal. Ele não queria que outras pessoas sofressem como ele e Demétrio sofreram nas mãos de Nikolai. Mas no passado, nem sempre teve uma maneira de encontrar. Enquanto Kraven estava tentando esquecer sua antiga vida, um convite inesperado chegou. O aniversário de Demétrio em Londres. Depois de tanto tempo, Kraven decidiu ir. Ele queria ver como seu irmão estava, mesmo isso significando que ia encarar os fantasmas do passado. A reunião foi breve. Antes que os dois irmãos pudessem realmente conversar, Demétrio foi capturado por mercenários bem no meio da festa. Kraven descobriu que esses homens estavam pedindo um resgate absurdo. E adivinha? Nikolai, mesmo sendo pai, recusou a pagar. Para ele, Demétrio não valia nada se não pudesse se salvar sozinho. Kraven sabia que não podia esperar, ele precisava agir. Mas ele não era mais um garoto perdido de anos atrás. Ele era Kraven. Isso significava que ele usaria tudo o que tinha aprendido para trazer Demétrio de volta. Ele decidiu buscar ajuda da única pessoa quem confiava, Calypso. Agora adulta, ela havia se tornado uma advogada com um conhecimento profundo do submundo. Ela hesitou em ajudar. Enquanto isso, Demétrio estava em um cativeiro, mas não estava sozinho. Lá ele descobriu um homem chamado Aleski. Aleski não era um prisioneiro comum. Ele era enorme, com uma força absurda, mas o mais estranho era a aparência que lembrava a pele de um rinoceronte. Demétrio ficou assustado, mas logo percebeu que Aleski não era apenas força bruta. Ele era inteligente e tinha seus próprios planos para escapar. Aleski contou a Demétrio que havia sido vítima de um experimento que deu errado. Um experimento que transformou naquela criatura, mas também lhe deu um motivo de vingança contra aqueles que o traíram e estavam no topo da lista de Aleski. Os dois começaram a planejar uma fuga, mas Aleski tinha uma proposta diferente. Ele sugeriu que se unisse não apenas para escapar, mas para derrubar Nikolai de uma vez por todas. Demétrio hesitou, mas sabia que não podia confiar no pai. Talvez Aleski fosse a chave para acabar com o império de Nikolai. Essa história está começando com Kraven e seguindo um rastro dos mercenários. Demétrio está fazendo alianças inesperadas e o confronto com Nikolai se tornando inevitável. É como uma grande caçada, onde todos estão preparados, onde todos são predadores ou presas.
um garoto Sergei crescendo em uma mansão fria, cheia de segredos, com um pai que parecia mais um general do que um pai. Depois que sua mãe morreu, Sergei e Demétrio, seu irmão mais novo, ficaram sozinhos sob o olhar do servo Nikolai. Seu pai, mas Nikolai não era qualquer pai. Ele era um chefão de um império criminoso enorme. Para ele, Sergei e Demétrio não eram só filhos, eram soldados em treinamento. Nikolai não acreditava em fraqueza. Ele acreditava que a sua vida era como uma caçada, ou era o predador, ou a presa. Foi assim que, quando Sergei era adolescente, Nikolai os levou para Gana, na África, para endurecê-lo lá, no calor sufocante da savana. Queria ensinar aos filhos o que significava sobreviver. Um dia, enquanto explorava a selva, algo terrível aconteceu. Um leão enorme, feroz, surgiu do nada e atacou Demétrio, sem pensar duas vezes. Sergei se jogou na frente do leão, tentando proteger o seu irmão. Ele lutou com toda a força, mas o leão era muito poderoso. Sergei foi gravemente ferido e Demétrio estava em choque. Eles esperavam que Nikolai ajudasse, mas Nikolai fez algo que partiu o coração de Sergei. Ele matou o leão a sangue frio. Não para salvá-los, mas para ensiná-los uma missão. A ferida de Sergei não era só física. Ele começou a olhar para o pai com outros olhos, cheios de desgosto e de raiva. A transformação de Sergei. Com Sergei à beira da morte, apareceu uma garota chamada Calypso. Ela não era só uma garota comum. Parecia ter algo mágico, algo diferente. Ela usou um soro misterioso para salvar Sergei. E não foi só isso. O soro despertou algo dentro dele, algo animalesco. Ele começou a sentir o mundo de uma forma diferente. Os sentidos ficaram mais apurados, os movimentos mais ágeis. Ele tinha uma força que nunca teve antes. Era como um espírito de um leão que ele enfrentou tivesse agora dentro dele. Quando Sergei se recuperou, ele confrontou Nikolai sobre o que aconteceu, mas Nikolai sorriu, como se fosse algo trivial para ele. Sergei deveria estar agradecido por ter aprendido a ser forte. Isso foi a gota d'água. Sergei deixou tudo para trás e fugiu. Ele foi para a Rússia, para um lugar onde sua mãe, acostumada a levar quando era criança, lá encontrou paz, pelo menos por um tempo. Nova vida como um justiceiro. 16 anos se passaram. Sergei agora era um homem completamente diferente. Ele vivia como um caçador, mas não qualquer caçador. Ele usava suas habilidades animalescas para perseguir criminosos, eliminando os piores da sociedade. Ele se tornou conhecido como Kraven. Certo dia, em uma vila na Rússia, Kraven rastreou um traficante de armas perigosas. Era um homem que estava vendendo armas para destruir famílias inteiras. Kraven caçou como um predador.
Ele caçou como um predador caçando sua presa, até pegá-lo em uma emboscada na floresta. Ele não mostrou misericórdia. Para Kraven, aquilo não era justiça, era pessoal. Ele não queria que outras pessoas sofressem como ele e Demétrio sofreram nas mãos de Nikolai. Mas no passado nem sempre teve uma maneira de encontrar. Enquanto Kraven estava tentando esquecer sua antiga vida, um convite inesperado chegou. O aniversário de Demétrio em Londres. Depois de tanto tempo, Kraven decidiu ir. Ele queria ver como seu irmão estava, mesmo isso significando que ia encarar os fantasmas do passado. A reunião foi breve. Antes que os dois irmãos pudessem realmente conversar, Demétrio foi capturado por mercenários bem no meio da festa. Kraven descobriu que esses homens estavam pedindo um resgate absurdo. E adivinha? Nikolai, mesmo sendo pai, recusou a pagar para ele. Demétrio não valia nada se não pudesse se salvar sozinho. Kraven sabia que não podia esperar, ele precisava agir. Mas ele não era mais um garoto perdido de anos atrás. Ele era Kraven. Isso significava que ele usaria tudo o que tinha aprendido para trazer Demétrio de volta. Ele decidiu buscar ajuda da única pessoa quem confiava, Calypso. Agora adulta, ela havia se tornado uma advogada com um conhecimento profundo do submundo. Ela hesitou em ajudar. Enquanto isso, Demétrio estava em um cativeiro, mas não estava sozinho. Lá ele descobriu um homem chamado Aleski. Aleski não era um prisioneiro comum. Ele era enorme, com uma força absurda, mas o mais estranho era a aparência que lembrava a pele de um rinoceronte. Demétrio ficou assustado, mas logo percebeu que Aleski não era apenas força bruta. Ele era inteligente e tinha seus próprios planos para escapar. Aleski contou a Demétrio que havia sido vítima de um experimento que deu errado. Um experimento que transformou naquela criatura, mas também lhe deu um motivo de vingança contra aqueles que o traíram e estavam no topo da lista de Aleski. Os dois começaram a planejar uma fuga, mas Aleski tinha uma proposta diferente. Ele sugeriu que se unisse não apenas para escapar, mas para derrubar Nikolai de uma vez por todas. Demétrio hesitou, mas sabia que não podia confiar no pai. Talvez Aleski fosse a chave para acabar com o império de Nikolai. Essa história está começando com o Kraven e seguindo um rastro dos mercenários. Demétrio está fazendo alianças inesperadas e o confronto com Nikolai se tornando inevitável. É como uma grande caçada, onde todos estão preparados, onde todos são predadores ou presas. Um garoto ser gay, crescendo em uma mansão fria, cheia de segredos, com um pai que parecia mais um general do que um pai. Depois que sua mãe morreu, ser gay
e Demétrio, seu irmão mais novo, ficaram sozinhos sob o olhar do servo Nicolai. Seu pai, mas Nicolai não era qualquer pai. Ele era um chefão de um império criminoso enorme. Para ele, Serguei e Demétrio não eram só filhos, eram soldados em treinamento. Nicolai não acreditava em fraqueza. Ele acreditava que a sua vida era como uma caçada, ou era o predador, ou a presa. Foi assim que, quando Serguei era adolescente, Nicolai os levou para Gana, na África, para endurecê-lo lá, no calor sufocante da savana. Queria ensinar aos filhos o que significava sobreviver. Um dia, enquanto explorava a selva, algo terrível aconteceu. Um leão enorme, feroz, surgiu do nada e atacou Demétrio, sem pensar duas vezes. Serguei se jogou na frente do leão, tentando proteger o seu irmão. Ele lutou com toda a força, mas o leão era muito poderoso. Serguei foi gravemente ferido e Demétrio estava em choque. Eles esperavam que Nicolai ajudasse, mas Nicolai fez algo que partiu o coração de Serguei. Ele matou o leão a sangue frio. Não para salvá-los, mas para ensiná-los uma missão. A ferida de Serguei não era só física. Ele começou a olhar para o pai com outros olhos, cheios de desgosto e de raiva. A transformação de Serguei. Com Serguei à beira da morte, apareceu uma garota chamada Calypso. Ela não era só uma garota comum. Parecia ter algo mágico, algo diferente. Ela usou um soro misterioso para salvar Serguei. E não foi só isso. O soro despertou algo dentro dele, algo animalesco. Ele começou a sentir o mundo de uma forma diferente. Os sentidos ficaram mais apurados, os movimentos mais ágeis. Ele tinha uma força que nunca teve antes. Era como um espírito de um leão que ele enfrentou tivesse agora dentro dele. Quando Serguei se recuperou, ele confrontou Nicolai sobre o que aconteceu, mas Nicolai sorriu, como se fosse algo trivial para ele. Serguei deveria estar agradecido por ter aprendido a ser forte. Isso foi a gota d'água. Serguei deixou tudo para trás e fugiu. Ele foi para a Rússia, para um lugar onde sua mãe, acostumada a levar quando era criança, lá encontrou paz, pelo menos por um tempo. Nova vida como um justiceiro. 16 anos se passaram. Serguei agora era um homem completamente diferente. Ele vivia como um caçador, mas não qualquer caçador. Ele usava suas habilidades animalescas para perseguir criminosos, eliminando os piores da sociedade. Ele se tornou conhecido como Kraven. Certo dia, em uma vila na Rússia, Kraven rastreou um traficante de armas perigosas. Era um homem que estava vendendo armas para destruir famílias inteiras. Kraven caçou como um predador. Ele caçou como um predador caçando sua presa, até pegá-lo em uma emboscada na floresta. Ele não mostrou misericórdia. Para Kraven, aquilo não era justiça, era pessoal. Ele não queria que outras pessoas
sofresse como ele e Demétrio sofreram nas mãos de Nicolai. Mas no passado nem sempre teve uma maneira de encontrar. Enquanto Crave estava tentando esquecer sua antiga vida, um convite inesperado chegou. O aniversário de Demétrio, em Londres. Depois de tanto tempo, Craven decidiu ir. Ele queria ver como seu irmão estava, mesmo isso significando que ia encarar os fantasmas do passado. A reunião foi breve. Antes que os dois irmãos pudessem realmente conversar, Demétrio foi capturado por mercenários bem no meio da festa. Craven descobriu que esses homens estavam pedindo um resgate absurdo. E adivinha? Nicolai, mesmo sendo pai, recusou a pagar para ele. Demétrio não valia nada se não pudesse se salvar sozinho. Crave sabia que não podia esperar, ele precisava agir. Mas ele não era mais um garoto perdido de anos atrás. Ele era Craven. Isso significava que ele usaria tudo o que tinha aprendido para trazer Demétrio de volta. Ele decidiu buscar ajuda da única pessoa quem confiava, Calypso. Agora adulta, ela havia se tornado uma advogada com um conhecimento profundo do submundo. Ela hesitou em ajudar. Enquanto isso, Demétrio estava em um cativeiro, mas não estava sozinho. Lá ele descobriu um homem chamado Aleski. Aleski não era um prisioneiro comum. Ele era enorme com uma força absurda, mas o mais estranho era a aparência que lembrava a pele de um rinoceronte. Demétrio ficou assustado, mas logo percebeu que Aleski não era apenas força bruta. Ele era inteligente e tinha seus próprios planos para escapar. Aleski contou a Demétrio que havia sido vítima de um experimento que deu errado. Um experimento que transformou naquela criatura, mas também lhe deu um motivo de vingança contra aqueles que o traíram e estavam no topo da lista de Aleski. Os dois começaram a planejar uma fuga, mas Aleski tinha uma proposta diferente. Ele sugeriu que se unisse não apenas para escapar, mas para derrubar Nicolai de uma vez por todas. Demétrio hesitou, mas sabia que não podia confiar no pai. Talvez Aleski fosse a chave para acabar com o império de Nicolai. Essa história está começando com o Craven e seguindo um rastro dos mercenários. Demétrio está fazendo alianças inesperadas e o confronto com Nicolai se tornando inevitável. É como uma grande caçada, onde todos estão preparados, onde todos são predadores ou presas. Um garoto ser gay, crescendo em uma mansão fria, cheia de segredos, com um pai que parecia mais um general do que um pai. Depois que sua mãe morreu, Sergei e Demétrio, seu irmão mais novo, ficaram sozinhos sob o olhar do servo Nicolai. Seu pai, mas Nicolai não era qualquer pai. Ele era um chefão.
de um império criminoso enorme. Para ele, Serguei e Demétrio não eram só filhos, eram soldados em treinamento. Nikolai não acreditava em fraqueza. Ele acreditava que a sua vida era como uma caçada, ou era o predador, ou a presa. Foi assim que, quando Serguei era adolescente, Nikolai os levou para Gana, na África, para endurecê-lo lá, no calor sufocante da savana. Queria ensinar aos filhos o que significava sobreviver. Um dia, enquanto explorava a selva, algo terrível aconteceu. Um leão enorme, feroz, surgiu do nada e atacou Demétrio. Sem pensar duas vezes, Serguei se jogou na frente do leão, tentando proteger o seu irmão. Ele lutou com toda a força, mas o leão era muito poderoso. Serguei foi gravemente ferido e Demétrio estava em choque. Eles esperavam que Nikolai ajudasse, mas Nikolai fez algo que o partiu o coração de Serguei. Ele matou o leão a sangue frio. Não para salvá-los, mas para ensiná-los uma missão. A ferida de Serguei não era só física. Ele começou a olhar para o pai com outros olhos, cheios de desgosto e de raiva. A transformação de Serguei. Com Serguei à beira da morte, apareceu uma garota chamada Calypso. Ela não era só uma garota comum. Parecia ter algo mágico, algo diferente. Ela usou um soro misterioso para salvar Serguei. E não foi só isso. O soro despertou algo dentro dele, algo animalesco. Ele começou a sentir o mundo de uma forma diferente. Os sentidos ficaram mais apurados, os movimentos mais ágeis. Ele tinha uma força que nunca teve antes. Era como um espírito de um leão que ele enfrentou tivesse agora dentro dele. Quando Serguei se recuperou, ele confrontou Nikolai sobre o que aconteceu, mas Nikolai sorriu, como se fosse algo trivial para ele. Serguei deveria estar agradecido por ter aprendido a ser forte. Isso foi a gota d'água. Serguei deixou tudo para trás e fugiu. Ele foi para a Rússia, para um lugar onde sua mãe, acostumada a levar quando era criança, lá encontrou paz, pelo menos por um tempo. Nova vida como um justiceiro. 16 anos se passaram. Serguei agora era um homem completamente diferente. Ele vivia como um caçador, mas não qualquer caçador. Ele usava suas habilidades animalescas para perseguir criminosos, eliminando os piores da sociedade. Ele se tornou conhecido como Kraven. Certo dia, em uma vila na Rússia, Kraven rastreou um traficante de armas perigosas. Era um homem que estava vendendo armas para destruir famílias inteiras. Kraven caçou como um predador. Ele caçou como um predador caçando sua presa, até pegá-lo em uma emboscada na floresta. Ele não mostrou misericórdia. Para Kraven, aquilo não era justiça, era pessoal. Ele não queria que outras pessoas sofressem como ele e Demétrio sofreram nas mãos de Nikolai. Mas no passado, nem sempre teve uma maneira de encontrar. Enquanto Kraven estava tentando esquecer sua antiga vida, um convite inesperado chegou.
o aniversário de Demétrio em Londres. Depois de tanto tempo, Craven decidiu ir. Ele queria ver como seu irmão estava, mesmo isso significando que ia encarar os fantasmas do passado. A reunião foi breve. Antes que os dois irmãos pudessem realmente conversar, Demétrio foi capturado por mercenários. Bem no meio da festa, Craven descobriu que esses homens estavam pedindo um resgate absurdo. E adivinha? Nikolai, mesmo sendo pai, recusou a pagar. Para ele, Demétrio não valia nada se não pudesse se salvar sozinho. Craven sabia que não podia esperar, ele precisava agir. Mas ele não era mais um garoto perdido de anos atrás. Ele era Craven. Isso significava que ele usaria tudo o que tinha aprendido para trazer Demétrio de volta. Ele decidiu buscar ajuda da única pessoa quem confiava, Calypso. Agora adulta, ela havia se tornado uma advogada com um conhecimento profundo do submundo. Ela hesitou em ajudar. Enquanto isso, Demétrio estava em um cativeiro, mas não estava sozinho. Lá ele descobriu um homem chamado Aleski. Aleski não era um prisioneiro comum. Ele era enorme, com uma força absurda, mas o mais estranho era a aparência que lembrava a pele de um rinoceronte. Demétrio ficou assustado, mas logo percebeu que Aleski não era apenas força bruta. Ele era inteligente e tinha seus próprios planos para escapar. Aleski contou a Demétrio que havia sido vítima de um experimento que deu errado. Um experimento que transformou naquela criatura, mas também lhe deu um motivo de vingança contra aqueles que o traíram e estavam no topo da lista de Aleski. Os dois começaram a planejar uma fuga, mas Aleski tinha uma proposta diferente. Ele sugeriu que se unisse não apenas para escapar, mas para derrubar Nikolai de uma vez por todas. Demétrio hesitou, mas sabia que não podia confiar no pai. Talvez Aleski fosse a chave para acabar com o império de Nikolai. Essa história está começando com o Craven e seguindo um rastro dos mercenários. Demétrio está fazendo alianças inesperadas e o confronto com Nikolai se tornando inevitável. É como uma grande caçada, onde todos estão preparados, onde todos são predadores ou presas. Um garoto Sergei, crescendo em uma mansão fria, cheia de segredos, com um pai que parecia mais um general do que um pai. Depois que sua mãe morreu, Sergei e Demétrio, seu irmão mais novo, ficaram sozinhos sob o olhar do servo Nikolai. Seu pai, mas Nikolai não era qualquer pai. Ele era um chefão de um império criminoso enorme. Para ele, Sergei e Demétrio não eram só filhos, eram soldados em treinamento. Nikolai não acreditava em fraqueza. Ele acreditava que a sua vida era como uma caçada, ou
era o predador ou a presa. Foi assim que, quando Serguei era adolescente, Nikolai os levou para Gana, na África, para endurecê-lo lá, no calor sufocante da savana. Queria ensinar aos filhos o que significava sobreviver. Um dia, enquanto explorava a selva, algo terrível aconteceu. Um leão enorme, feroz, surgiu do nada e atacou Demétrio, sem pensar duas vezes. Serguei se jogou na frente do leão, tentando proteger o seu irmão. Ele lutou com toda a força, mas o leão era muito poderoso. Serguei foi gravemente ferido e Demétrio estava em choque. Eles esperavam que Nikolai ajudasse, mas Nikolai fez algo que o partiu o coração de Serguei. Ele matou o leão a sangue frio. Não para salvá-los, mas para ensiná-los uma missão. A ferida de Serguei não era só física. Ele começou a olhar para o pai com outros olhos, cheios de desgosto e de raiva. A transformação de Serguei. Com Serguei à beira da morte, apareceu uma garota chamada Calypso. Ela não era só uma garota comum. Parecia ter algo mágico, algo diferente. Ela usou um soro misterioso para salvar Serguei. E não foi só isso. O soro despertou algo dentro dele, algo animalesco. Ele começou a sentir o mundo de uma forma diferente. Os sentidos ficaram mais apurados, os movimentos mais ágeis. Ele tinha uma força que nunca teve antes. Era como um espírito de um leão que ele enfrentou tivesse agora dentro dele. Quando Serguei se recuperou, ele confrontou Nikolai sobre o que aconteceu, mas Nikolai sorriu, como se fosse algo trivial para ele. Serguei deveria estar agradecido por ter aprendido a ser forte. Isso foi a gota d'água. Serguei deixou tudo para trás e fugiu. Ele foi para a Rússia, para um lugar onde sua mãe, acostumada a levar quando era criança, lá encontrou paz, pelo menos por um tempo. Nova vida como um justiceiro. 16 anos se passaram. Serguei agora era um homem completamente diferente. Ele vivia como um caçador, mas não qualquer caçador. Ele usava suas habilidades animalescas para perseguir criminosos, eliminando os piores da sociedade. Ele se tornou conhecido como Kraven. Certo dia, em uma vila na Rússia, Kraven rastreou um traficante de armas perigosas. Era um homem que estava vendendo armas para destruir famílias inteiras. Kraven caçou como um predador. Ele caçou como um predador caçando sua presa, até pegá-lo em uma emboscada na floresta. Ele não mostrou misericórdia. Para Kraven, aquilo não era justiça, era pessoal. Ele não queria que outras pessoas sofressem como ele e Demétrio sofreram nas mãos de Nikolai. Mas no passado, nem sempre teve uma maneira de encontrar. Enquanto Kraven estava tentando esquecer sua antiga vida, um convite inesperado chegou. O aniversário de Demétrio, em Londres. Depois de tanto tempo, Kraven decidiu ir. Ele queria ver como seu irmão estava, mesmo isso significando que ia encarar os fantasmas do passado.
A reunião foi breve. Antes que os dois irmãos pudessem realmente conversar, Demétrio foi capturado por mercenários bem no meio da festa. Kraven descobriu que esses homens estavam pedindo um resgate absurdo. E adivinha? Nikolai, mesmo sendo pai, recusou a pagar. Para ele, Demétrio não valia nada se não pudesse se salvar sozinho. Kraven sabia que não podia esperar, ele precisava agir. Mas ele não era mais um garoto perdido de anos atrás. Ele era Kraven. Isso significava que ele usaria tudo o que tinha aprendido para trazer Demétrio de volta. Ele decidiu buscar ajuda da única pessoa quem confiava, Calypso. Agora adulta, ela havia se tornado uma advogada com um conhecimento profundo do submundo. Ela hesitou em ajudar. Enquanto isso, Demétrio estava em um cativeiro, mas não estava sozinho. Lá ele descobriu um homem chamado Aleixki. Aleixki não era um prisioneiro comum. Ele era enorme, com uma força absurda, mas o mais estranho era a aparência que lembrava a pele de um rinoceronte. Demétrio ficou assustado, mas logo percebeu que Aleixki não era apenas força bruta. Ele era inteligente e tinha seus próprios planos para escapar. Aleixki contou a Demétrio que havia sido vítima de um experimento que deu errado. Um experimento que transformou naquela criatura, mas também lhe deu um motivo de vingança contra aqueles que o traíram e estavam no topo da lista de Aleixki. Os dois começaram a planejar uma fuga, mas Aleixki tinha uma proposta diferente. Ele sugeriu que se unisse não apenas para escapar, mas para derrubar Nikolai de uma vez por todas. Demétrio hesitou, mas sabia que não podia confiar no pai. Talvez Aleixki fosse a chave para acabar com o império de Nikolai. Essa história está começando com o Kraven e seguindo um rastro dos mercenários. Demétrio está fazendo alianças inesperadas e o confronto com o Nikolai se tornando inevitável. É como uma grande caçada, onde todos estão preparados, onde todos são predadores ou presas. Um garoto Sergei, crescendo em uma mansão fria, cheia de segredos, com um pai que parecia mais um general do que um pai. Depois que sua mãe morreu, Sergei e Demétrio, seu irmão mais novo, ficaram sozinhos sob o olhar do servo Nikolai. Seu pai, mas Nikolai não era qualquer pai. Ele era um chefão de um império criminoso enorme. Para ele, Sergei e Demétrio não eram só filhos, eram soldados em treinamento. Nikolai não acreditava em fraqueza. Ele acreditava que a sua vida era como uma caçada, ou era o predador, ou a presa. Foi assim que, quando Sergei era adolescente, Nikolai os levou para Gana, na África, para endurecê-lo.
endureceram lá, no calor sufocante da savana. Queria ensinar aos filhos o que significava sobreviver. Um dia, enquanto explorava a selva, algo terrível aconteceu. Um leão enorme, feroz, surgiu do nada e atacou Demétrio, sem pensar duas vezes. Serguei se jogou na frente do leão, tentando proteger o seu irmão. Ele lutou com toda a força, mas o leão era muito poderoso. Serguei foi gravemente ferido e Demétrio estava em choque. Eles esperavam que Nicolai ajudasse, mas Nicolai fez algo que o partiu o coração de Serguei. Ele matou o leão a sangue frio. Não para salvá-los, mas para ensiná-los uma missão. A ferida de Serguei não era só física. Ele começou a olhar para o pai com outros olhos, cheios de desgosto e de raiva. A transformação de Serguei. Com Serguei à beira da morte, apareceu uma garota chamada Calypso. Ela não era só uma garota comum. Parecia ter algo mágico, algo diferente. Ela usou um soro misterioso para salvar Serguei. E não foi só isso. O soro despertou algo dentro dele, algo animalesco. Ele começou a sentir o mundo de uma forma diferente. Os sentidos ficaram mais apurados, os movimentos mais ágeis. Ele tinha uma força que nunca teve antes. Era como um espírito de um leão que ele enfrentou tivesse agora dentro dele. Quando Serguei se recuperou, ele confrontou Nicolai sobre o que aconteceu, mas Nicolai sorriu, como se fosse algo trivial para ele. Serguei deveria estar agradecido por ter aprendido a ser forte. Isso foi a gota d'água. Serguei deixou tudo para trás e fugiu. Ele foi para a Rússia, para um lugar onde sua mãe, acostumada a levar quando era criança, lá encontrou paz pelo menos por um tempo. Nova vida como um justiceiro. 16 anos se passaram. Serguei agora era um homem completamente diferente. Ele vivia como um caçador, mas não qualquer caçador. Ele usava suas habilidades animalescas para perseguir criminosos, eliminando os piores da sociedade. Ele se tornou conhecido como Kraven. Certo dia, em uma vila na Rússia, Kraven rastreou um traficante de armas perigosas. Era um homem que estava vendendo armas para destruir famílias inteiras. Kraven caçou como um predador. Ele caçou como um predador caçando sua presa, até pegá-lo em uma emboscada na floresta. Ele não mostrou misericórdia. Para Kraven, aquilo não era justiça, era pessoal. Ele não queria que outras pessoas sofressem como ele e Demétrio sofreram nas mãos de Nicolai. Mas no passado, nem sempre teve uma maneira de encontrar. Enquanto Kraven estava tentando esquecer sua antiga vida, um convite inesperado chegou. O aniversário de Demétrio em Londres. Depois de tanto tempo, Kraven decidiu ir. Ele queria ver como seu irmão estava, mesmo isso significando que ia encarar os fantasmas do passado. A reunião foi breve. Antes que os dois irmãos pudessem realmente conversar, Demétrio foi capturado por mercenários bem no meio da festa. Kraven descobriu que esses homens estavam pedindo um resgate absurdo. E adivinha?
Nicolai, mesmo sendo pai, recusou a pagar. Para ele, Demétrio não valia nada se não pudesse se salvar sozinho. Cravo sabia que não podia esperar, ele precisava agir. Mas ele não era mais um garoto perdido de anos atrás. Ele era Kraven. Isso significava que ele usaria tudo o que tinha aprendido para trazer Demétrio de volta. Ele decidiu buscar ajuda da única pessoa quem confiava, Calypso. Agora adulta, ela havia se tornado uma advogada com um conhecimento profundo do submundo. Ela hesitou em ajudar. Enquanto isso, Demétrio estava em um cativeiro, mas não estava sozinho. Lá ele descobriu um homem chamado Aleski. Aleski não era um prisioneiro comum. Ele era enorme, com uma força absurda, mas o mais estranho era a aparência que lembrava a pele de um rinoceronte. Demétrio ficou assustado, mas logo percebeu que Aleski não era apenas força bruta. Ele era inteligente e tinha seus próprios planos para escapar. Aleski contou a Demétrio que havia sido vítima de um experimento que deu errado. Um experimento que transformou naquela criatura, mas também lhe deu um motivo de vingança contra aqueles que o traíram e estavam no topo da lista de Aleski. Os dois começaram a planejar uma fuga, mas Aleski tinha uma proposta diferente. Ele sugeriu que se unisse não apenas para escapar, mas para derrubar Nicolai de uma vez por todas. Demétrio hesitou, mas sabia que não podia confiar no pai. Talvez Aleski fosse a chave para acabar com o império de Nicolai. Essa história está começando com o Kraven e seguindo um rastro dos mercenários. Demétrio está fazendo alianças inesperadas e o confronto com Nicolai se tornando inevitável. É como uma grande caçada, onde todos estão preparados, onde todos são predadores ou presas. Um garoto Sergei, crescendo em uma mansão fria, cheia de segredos, com um pai que parecia mais um general do que um pai. Depois que sua mãe morreu, Sergei e Demétrio, seu irmão mais novo, ficaram sozinhos sob o olhar do servo Nicolai. Seu pai, mas Nicolai não era qualquer pai. Ele era um chefão de um império criminoso enorme. Para ele, Sergei e Demétrio não eram só filhos, eram soldados em treinamento. Nicolai não acreditava em fraqueza. Ele acreditava que a sua vida era como uma caçada, ou era o predador, ou a presa. Foi assim que, quando Sergei era adolescente, Nicolai os levou para Gana, na África, para endurecê-lo lá, no calor sufocante da savana. Queria ensinar aos filhos o que significava sobreviver. Um dia, enquanto explorava a selva, algo terrível aconteceu.
Um leão enorme, feroz, surgiu do nada e atacou Demétrio, sem pensar duas vezes. Serguei se jogou na frente do leão, tentando proteger o seu irmão. Ele lutou com toda a força, mas o leão era muito poderoso. Serguei foi gravemente ferido e Demétrio estava em choque. Eles esperavam que Nicolai ajudasse, mas Nicolai fez algo que partiu o coração de Serguei. Ele matou o leão a sangue frio. Não para salvá-los, mas para ensiná-los uma missão. A ferida de Serguei não era só física. Ele começou a olhar para o pai com outros olhos, cheios de desgosto e de raiva. A transformação de Serguei. Com Serguei à beira da morte, apareceu uma garota chamada Calypso. Ela não era só uma garota comum. Parecia ter algo mágico, algo diferente. Ela usou um soro misterioso para salvar Serguei. E não foi só isso. O soro despertou algo dentro dele, algo animalesco. Ele começou a sentir o mundo de uma forma diferente. Os sentidos ficaram mais apurados, os movimentos mais ágeis. Ele tinha uma força que nunca teve antes. Era como um espírito de um leão que ele enfrentou tivesse agora dentro dele. Quando Serguei se recuperou, ele confrontou Nicolai sobre o que aconteceu, mas Nicolai sorriu, como se fosse algo trivial para ele. Serguei deveria estar agradecido por ter aprendido a ser forte. Isso foi a gota d'água. Serguei deixou tudo para trás e fugiu. Ele foi para a Rússia, para um lugar onde sua mãe, acostumada a levar quando era criança, lá encontrou paz pelo menos por um tempo. Nova vida como um justiceiro. 16 anos se passaram. Serguei agora era um homem completamente diferente. Ele vivia como um caçador, mas não qualquer caçador. Ele usava suas habilidades animalescas para perseguir criminosos, eliminando os piores da sociedade. Ele se tornou conhecido como Kraven. Certo dia, em uma vila na Rússia, Kraven rastreou um traficante de armas perigosas. Era um homem que estava vendendo armas para destruir famílias inteiras. Kraven caçou como um predador. Ele caçou como um predador caçando sua presa, até pegá-lo em uma emboscada na floresta. Ele não mostrou misericórdia. Para Kraven, aquilo não era justiça, era pessoal. Ele não queria que outras pessoas sofressem como ele e Demétrio sofreram nas mãos de Nicolai. Mas no passado, nem sempre teve uma maneira de encontrar. Enquanto Kraven estava tentando esquecer sua antiga vida, um convite inesperado chegou. O aniversário de Demétrio, em Londres. Depois de tanto tempo, Kraven decidiu ir. Ele queria ver como seu irmão estava, mesmo isso significando que ia encarar os fantasmas do passado. A reunião foi breve. Antes que os dois irmãos pudessem realmente conversar, Demétrio foi capturado por mercenários bem no meio da festa. Kraven descobriu que esses homens estavam pedindo um resgate absurdo. E adivinha? Nicolai, mesmo sendo pai, recusou a pagar para ele. Demétrio não valia nada se não pudesse se salvar sozinho. Kraven sabia que não podia esperar, ele precisava agir.
Mas ele não era mais um garoto perdido de anos atrás. Ele era Kraven. Isso significava que ele usaria tudo o que tinha aprendido para trazer Demétrio de volta. Ele decidiu buscar ajuda da única pessoa quem confiava, Calypso. Agora adulta, ela havia se tornado uma advogada com um conhecimento profundo do submundo. Ela hesitou em ajudar. Enquanto isso, Demétrio estava em um cativeiro, mas não estava sozinho. Lá ele descobriu um homem chamado Alesque. Alesque não era um prisioneiro comum. Ele era enorme, com uma força absurda, mas o mais estranho era a aparência que lembrava a pele de um rinoceronte. Demétrio ficou assustado, mas logo percebeu que Alesque não era apenas força bruta. Ele era inteligente e tinha seus próprios planos para escapar. Alesque contou a Demétrio que havia sido vítima de um experimento que deu errado. Um experimento que transformou naquela criatura, mas também lhe deu um motivo de vingança contra aqueles que o traíram e estavam no topo da lista de Alesque. Os dois começaram a planejar uma fuga, mas Alesque tinha uma proposta diferente. Ele sugeriu que se unisse não apenas para escapar, mas para derrubar Nikolai de uma vez por todas. Demétrio hesitou, mas sabia que não podia confiar no pai. Talvez Alesque fosse a chave para acabar com o império de Nikolai. Essa história está começando com o Kraven e seguindo um rastro dos mercenários. Demétrio está fazendo alianças inesperadas e o confronto com Nikolai se tornando inevitável. É como uma grande caçada, onde todos estão preparados, onde todos são predadores ou presas. Um garoto Sergei, crescendo em uma mansão fria, cheia de segredos, com um pai que parecia mais um general do que um pai. Depois que sua mãe morreu, Sergei e Demétrio, seu irmão mais novo, ficaram sozinhos sob o olhar do servo Nikolai. Seu pai, mas Nikolai não era qualquer pai. Ele era um chefão de um império criminoso enorme. Para ele, Sergei e Demétrio não eram só filhos, eram soldados em treinamento. Nikolai não acreditava em fraqueza. Ele acreditava que a sua vida era como uma caçada, ou era o predador, ou a presa. Foi assim que, quando Sergei era adolescente, Nikolai os levou para Gana, na África, para endurecê-lo lá, no calor sufocante da savana. Queria ensinar aos filhos o que significava sobreviver. Um dia, enquanto explorava a selva, algo terrível aconteceu. Um leão enorme, feroz, surgiu do nada e atacou Demétrio, sem pensar duas vezes. Sergei se jogou na frente do leão, tentando proteger o seu irmão.
Ele lutou com toda a força, mas o leão era muito poderoso. Serguei foi gravemente ferido e Demétrio estava em choque. Eles esperavam que Nicolai ajudasse, mas Nicolai fez algo que o partiu o coração de Serguei. Ele matou o leão a sangue frio. Não para salvá-los, mas para ensiná-los uma missão. A ferida de Serguei não era só física. Ele começou a olhar para o pai com outros olhos, cheios de desgosto e de raiva. A transformação de Serguei. Com Serguei à beira da morte, apareceu uma garota chamada Calypso. Ela não era só uma garota comum. Parecia ter algo mágico, algo diferente. Ela usou um soro misterioso para salvar Serguei. E não foi só isso. O soro despertou algo dentro dele, algo animalesco. Ele começou a sentir o mundo de uma forma diferente. Os sentidos ficaram mais apurados, os movimentos mais ágeis. Ele tinha uma força que nunca teve antes. Era como um espírito de um leão que ele enfrentou tivesse agora dentro dele. Quando Serguei se recuperou, ele confrontou Nicolai sobre o que aconteceu, mas Nicolai sorriu, como se fosse algo trivial para ele. Serguei deveria estar agradecido por ter aprendido a ser forte. Isso foi a gota d'água. Serguei deixou tudo para trás e fugiu. Ele foi para a Rússia, para um lugar onde sua mãe, acostumada a levar quando era criança, lá encontrou paz pelo menos por um tempo. Nova vida como um justiceiro. 16 anos se passaram. Serguei agora era um homem completamente diferente. Ele vivia como um caçador, mas não qualquer caçador. Ele usava suas habilidades animalescas para perseguir criminosos, eliminando os piores da sociedade. Ele se tornou conhecido como Kraven. Certo dia, em uma vila na Rússia, Kraven rastreou um traficante de armas perigosas. Era um homem que estava vendendo armas para destruir famílias inteiras. Kraven caçou como um predador. Ele caçou como um predador caçando sua presa, até pegá-lo em uma emboscada na floresta. Ele não mostrou misericórdia. Para Kraven, aquilo não era justiça, era pessoal. Ele não queria que outras pessoas sofressem como ele e Demétrio sofreram nas mãos de Nicolai. Mas no passado, nem sempre teve uma maneira de encontrar. Enquanto Kraven estava tentando esquecer sua antiga vida, um convite inesperado chegou. O aniversário de Demétrio, em Londres. Depois de tanto tempo, Kraven decidiu ir. Ele queria ver como seu irmão estava, mesmo isso significando que ia encarar os fantasmas do passado. A reunião foi breve. Antes que os dois irmãos pudessem realmente conversar, Demétrio foi capturado por mercenários bem no meio da festa. Kraven descobriu que esses homens estavam pedindo um resgate absurdo. E adivinha? Nicolai, mesmo sendo pai, recusou a pagar para ele. Demétrio não valia nada se não pudesse se salvar sozinho. Kraven sabia que não podia esperar, ele precisava agir. Mas ele não era mais um garoto perdido de anos atrás. Ele era Kraven. Isso significava que ele usaria tudo o que tinha aprendido para trazer Demétrio de volta.
Ele decidiu buscar ajuda da única pessoa quem confiava, Calypso. Agora adulta, ela havia se tornado uma advogada com um conhecimento profundo do submundo. Ela hesitou em ajudar. Enquanto isso, Demétrio estava em um cativeiro, mas não estava sozinho. Lá ele descobriu um homem chamado Aleski. Aleski não era um prisioneiro comum. Ele era enorme, com uma força absurda, mas o mais estranho era a aparência que lembrava a pele de um rinoceronte. Demétrio ficou assustado, mas logo percebeu que Aleski não era apenas força bruta. Ele era inteligente e tinha seus próprios planos para escapar. Aleski contou a Demétrio que havia sido vítima de um experimento que deu errado. Um experimento que transformou naquela criatura, mas também lhe deu um motivo de vingança contra aqueles que o traíram e estavam no topo da lista de Aleski. Os dois começaram a planejar uma fuga, mas Aleski tinha uma proposta diferente. Ele sugeriu que se unisse não apenas para escapar, mas para derrubar Nikolai de uma vez por todas. Demétrio hesitou, mas sabia que não podia confiar no pai. Talvez Aleski fosse a chave para acabar com o império de Nikolai. Essa história está começando com o Kraven e seguindo um rastro dos mercenários. Demétrio está fazendo alianças inesperadas e o confronto com o Nikolai se tornando inevitável. É como uma grande caçada, onde todos estão preparados, onde todos são predadores ou presas.